Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente. De segunda a sexta-feira a gente entra no ar aqui logo depois do radar e fica até às 7 para conversar sobre direito do consumidor, direito de família, direito do trabalho, direito previdenciário e direito imobiliário. São esses os assuntos que vocês podem pedir qualquer esclarecimento que vocês queiram aqui no programa, tá bem? Como nós estamos num período eleitoral, as coisas ficam um pouquinho mais complicadas, então os nossos endereços para perguntas são o nosso telefone, que é o 32 30 15 30, e o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Mas não significa dizer que vocês não têm que perguntar. Perguntem e perguntem bastante, como vocês têm feito até aqui. As perguntas chegam e a gente responde, claro que sempre na medida do possível, né? Às vezes nem são tantas que às vezes a gente não consegue responder a todas as que chegam durante o programa, principalmente. Tá bom, então, mas eu conto com a presença de vocês. O mais importante de tudo aqui é contar com a audiência dos nossos telespectadores. Eles é que fazem o programa ficar muito mais importante e muito mais alegre também. Hoje nós vamos tratar de direito de família. Olha que coisa importante, como todos os assuntos aqui desse programa são importantes, né? Mas direito de família é uma coisa que alguém sempre vai, de repente, puxa, descobrir isso. E para esclarecer os nossos telespectadores, aqui está a doutora Cristina Ferreira. Boa noite, doutora Cristina, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo ótimo? Tudo bem. A gente separa um pouco, né? Às vezes não pode se ver toda semana, mas... Uma vez por mês, pelo menos, acho que a gente tem conseguido se encontrar. Se vê. Que bom que a gente consegue esclarecer os nossos telespectadores. O escritório vai tudo bem? Tudo ótimo. Tá bom. Tudo certo, aulas graças também. a Deus. Bastante coisa, sempre movimentada. A doutora Cristina não para, ela está da manhã à noite, ela está sempre andando para lá e para cá. Mas trabalhando, né? O que é mais importante, trabalhando e esclarecendo as coisas e aprendendo cada vez mais. Aprendendo com as perguntas. Se é que é possível ela aprender mais do que ela já sabe, mas a gente sempre tem alguma coisa para aprender na vida. Com certeza. Doutora Cristina, vamos lá então, a primeira pergunta do dia, a primeira pergunta da noite, que é ela vem aqui de Porto Alegre, a nossa telespectadora é a Adriana. Casei há 29 anos em regime de comunhão parcial de bens. Nesse tempo, meu marido e eu construímos uma loja e um apartamento num terreno de meu falecido sogro, que morreu faz 15 anos. Desde então, nunca providenciamos a abertura do inventário e agora estamos nos separando. Tanto ele como sua família, mesmo sabendo de tudo o quanto trabalhei e investi nesses imóveis, negam meus direitos. Mesmo que o terreno tenha sido do meu sogro, investi minha vida ali. Agora estou numa situação bem difícil, já que há 10 anos deixamos de morar e trabalhar no que era nosso devido aos atritos familiares com minha sogra e cunhado. Não posso voltar a morar em meu próprio apartamento, já que meu marido nega todo e qualquer direito meu. A justiça é lenta. E estou completamente desamparada enquanto eles dispõem de tudo. E a dona Adriana quer saber o que ela deve fazer, doutora Cristina, se é que ela pode. Machado, sabe que essa situação ela é muito mais comum do que a gente pensa. Assim, é muito comum as pessoas construírem, né, edificarem imóveis, fazerem construções, benfeitorias em terreno alheio, né, em terreno de terceiro, em propriedade de terceiro. E isso acaba envolvendo naturalmente a participação dessas pessoas, destes terceiros, numa ação judicial. O que nesses casos eu sugiro? Que primeiro se ingresse com uma ação judicial, lá na ação de divórcio, para se apurar a meação, o crédito existente, que tenham guardado, que ela tenha, né, preferencialmente guardado as notas dessas construções, contratos com empreiteiros, geralmente existe alguma documentação que fica ali salvaguardada. Muitas vezes faz bastante tempo e acaba, né, algum documento que outro não existindo mais na posse dessas pessoas que fizeram as construções, daí ter prova testemunhal também auxilia.
Mas o ideal é que sempre, né, isso fica para as próximas, porque agora a Adriana o casal ali já adotou uma conduta um pouquinho temerosa aí quanto à aquisição dos direitos futuros. Mas sempre fazer contratos, né, prevendo, estabelecendo valores, essa construção, ou o contrato, quantas benfeitorias, estabelecendo um prazo para pagamento, se for o caso, por parte do proprietário. Mas a gente sabe que isso é muito, na prática, acaba sendo um pouquinho complicado, né? Porque as famílias, por necessidades financeiras, acabam se valendo dessas propriedades para fazer, então, as construções para que todos possam se acomodar naquele espaço. Objetivamente, o que se sugere? Primeiro, que nessa ação de divórcio se apure a ameação, né, se constitua o crédito que eles possuem, para que depois, então, se ingresse com uma ação de cobrança em face do espólio, uma vez que esse imóvel é da titularidade do falecido. Então, haveria aí, na realidade, uma dupla discussão. Primeiro, teria que se levar isso a efeito lá no divórcio, para se apurar, então, a ameação, e, posteriormente, então, entrar com uma ação contra o espólio, pedindo uma indenização pela construção, né, uma dedução, tentar chegar num acordo, que é sempre o ideal. Mas é uma situação, assim, que na via prática ela é um pouquinho chata, é um pouquinho complicada. Por isso que sempre o ideal é deixar isso bem acordado quando se vai fazer uma construção no terreno alheio. Né? Embora, como eu falei, a gente saiba que no dia a dia essas coisas acabam sendo complicadas, né? Da necessidade da família. Isso aí é a prova de que, como em todas as áreas do direito, né, no direito de família principalmente, as pessoas têm que ter o cuidado de ter as coisas sempre organizadas, né? Com certeza. Porque senão depois, coitado do advogado é que tem que sofrer para poder deslindar todos os problemas. No direito de família, a função consultiva, né, do advogado de família, ela é muito pouco explorada, né? A gente acaba atuando muito mais ali depois que o problema já existe, já se concretizou o conflito, e muito menos preventivamente. Quando a gente fala, por exemplo, de pacto antinupcial, da importância da escolha do regime de bens, são questões que acabam ficando totalmente relegadas, né? As pessoas não se preocupam quando vem lá uma questão envolvendo partilha, uma situação super complexa, cota da empresa, que poderia ter sido excluído lá no eventual pacto antinupcial. Várias questões que não são consultadas, né? Que não são objeto de conversa, de diálogo, acabam vindo depois. Mas o advogado, né, de direito de família, assim como todo, também tem essa função, tem esse papel de evitar os conflitos, né, e assegurar aí os direitos num eventual divórcio e dissolução de união estável. Advogado sempre tem as costas largas, né? Temos que ter. Tem que ser, tá bom. Eu gosto que a doutora Griselda concorda. Ela sabe que os problemas existem e fazer o quê, né? O que a gente faz? Tem que solucionar, né? Com certeza. Tá bom, aí. Então. Então vamos lá. Quem tem um outro problema é o João Luiz, que mora em Charqueadas. Ele mandou 2 perguntas, uma para direito previdenciário e uma outra aqui para o direito de família. Ele diz que tem uma filha efetiva há 11 anos e pretende deixar a pensão, e essa pensão é a pensão que ele ganha do INSS, para ela desfrutar quando tiver 18 anos. Minha preocupação é saber se a mãe da menina pode vir a pedir pensão depois do registro de pai afetivo. Existe um registro de pai afetivo? Sim, hoje isso é muito comum. A gente está num momento em que a multiparentalidade está em voga, né? Isso já a jurisprudência já reconhece a possibilidade de mais de um pai, mais de uma mãe no assento, na certidão de nascimento do indivíduo. Inclusive, tem uma resolução do CNJ que permite a configuração de 2 pais e de 2 mães, não mais do que 2 pais e 2 mães. Na realidade, isso aí é objeto aí de muitas críticas, porque a multiparentalidade, nada impede que eu tenha mais de 2 pessoas como meu pai ou mais de 2 pessoas como minha mãe. Então, são questões aí que estão bastante em voga nesse momento. Os congressos de direito de família, muitas palestras têm sido hoje voltadas a esse assunto da multiparentalidade. É algo que já está sedimentado, né, no STJ, no nosso Tribunal de Justiça também já tem decisões reconhecendo a possibilidade da multiparentalidade. Mas a pergunta do João Luiz, ela foi, claro, tangenciou essa questão da multiparentalidade, mas ele quer saber com relação à pensão de alimentos. Pelo que eu entendi, a pensão seria pensão previdenciária. Né? A filha dele tem 18 anos, então ela não faria jus ao benefício, salvo se ela tiver alguma doença, portar alguma situação especial, que então a torne dependente financeiramente. Tá? Então, entrando com uma ação de curatela, ele sendo curador e deixando ali bem configurado a necessidade financeira dela, o vínculo de dependência que existe, e isso pode, então, vir assegurar futuramente algum benefício a ela perante o INSS. Mas essa pensão de alimentos, ela não existe, essa pensão
para maior de idade, apto ao trabalho, saudável, isso é algo que o INSS não... Eu não sou previdenciarista, né? Mas a gente Sim, acaba tendo claro. também que compreender o assunto. Tem que lidar com todas as áreas. Temos né? que saber um pouco de tudo, né? Quem só uma área sabe, nada sabe. Então, Nada sabe, tá bom. a resposta ao João seria essa, né? Teria que ver se essa jovem tem realmente necessidade, existe a dependência financeira, essa carência e inviabilidade de sustento próprio. Ô, João, como eu recomendo sempre aqui, se por acaso restou alguma dúvida, por favor, escreva novamente, pergunte novamente, mande todos os dados, todos os detalhes. A doutora Cristiana responde baseado exatamente, como todos os advogados aqui, exatamente nos dados que as perguntas trazem. Né? Então, acredito que dentro do que foi perguntado, ela respondeu absolutamente tudo. Tá bom, João? Qualquer coisa, liga para a gente de novo, aí, não esquece. A dona Elisandra mora na cidade de Viamão. Minha filha tem 18 anos e recebe pensão alimentícia do pai, que é empresário no interior do estado. Ele paga 80% sobre o salário mínimo, o que significa mais ou menos R$700. Mas ele só paga 300, então ele não paga 80%, ele só paga 300. Faz mais ou menos um ano. Ele era proprietário de um terreno no interior e o vendeu sem dar nada para a filha, que é estudante. Ela quer saber se ela pode fazer alguma coisa, doutora. São duas questões que ela coloca. Primeiro, com relação à disponibilidade do patrimônio. A pessoa tem livre disposição do patrimônio, ele pode vender, pode adquirir bens futuros. Isso não tem nenhuma pertinência, não tem nenhuma relação, né, com algum direito que ela tenha em virtude do vínculo parental que eles têm. Sim. Então, os herdeiros, os filhos vão herdar aquilo que o falecido deixar. Né? Agora, a questão da pensão. Pelo que eu entendi, a pensão foi fixada em 80% do salário mínimo, só que ele paga muito menos do que isso. Tá? Sobre essa diferença, ela pode entrar com pedido de cumprimento de sentença pelo rito expropriativo, se ele tiver bens no nome dele, pelo que parece, pode ter que tenha, né, o fruto dessa venda, pode estar aplicado, pode estar na poupança, penhorar esses valores, ou entrar sob o rito coercitivo, que é sob pena de ele ir preso. Tá? Ou pode acumular os dois ritos sem problema. Com relação aos 3 últimos meses anteriores à propositura do cumprimento de sentença, pode pleitear ali o pagamento sob pena do rito coercitivo e aquelas que se vencerem também, ele tem que pagar a sua pena de preso, e aquelas anteriores aos últimos 3 meses, porque não sei há quanto tempo que ele deve, pode cobrar sob o rito expropriativo, ou seja, sob o rito de penhora, que os bens que ele tem no nome dele podem ser, então, né, expropriados, podem ser vendidos, alienados judicialmente para pagamento desse débito que existe, que é a diferença entre o que ele vem pagando e o que ele deveria pagar. Isso é muito comum. O fato de ele não estar pagando, de ele estar pagando alguma coisa a título de alimentos, não significa ele não se exime aí do restante da obrigação. Claro. Ele tem que pagar o valor integral, sob pena de cumprimento. Esses 80% devem ter sido fixados pelo juízo. Provavelmente. Claro. E é um valor, inclusive, quando a pessoa está desempregada, claro, não existe regra, todo caso é analisado, né? Especificamente, existe um casuísmo aí para isso. Mas, geralmente, quando o alimentante está desempregado, para as situações de desemprego, já se prevê aí o pagamento de 50% do salário mínimo. Então, 80% é um valor bem módico, né? Teria que ver também qual a situação financeira dele, o que ele faz, até para, eventualmente, reajustar esse valor, adaptar à realidade financeira dele. Também. Então tá bom, dona Elisandra. A dona Vera mora na cidade de Canoas. Ela diz que o pai dos filhos dela mudou de emprego e disse que vai pagar o valor da pensão referente aos 12 dias em que ele trabalhou nesse emprego, que ele saiu. Como ele paga a pensão sempre referente ao mês anterior, gostaria de saber se o pagamento de só 12 dias está certo. A pergunta ficou... Eu fiquei um pouco na dúvida, tá, com relação à real questão que ela coloca. Mas, embora ele tenha mudado de emprego, tá, o fato de ele estar desempregado não o exime da obrigação de pagar os alimentos. Ele fica, então... ele fica vinculado àquele valor, a obrigação, ela persiste com relação àquele valor anteriormente fixado. Não interessa se ele está desempregado ou não. Se na decisão não houve nenhuma previsão quanto ao desemprego, ele continua tendo que pagar a pensão. Naqueles 12 dias, ele estaria, então, sujeito, ele segue sendo devedor daquele valor dos alimentos da empresa anterior.
Tá? E isso, claro, proporcionalmente. Se ela for entrar com cumprimento de sentença para isso, teria que fazer uma proporção, ver quanto... 12 dias, fazer ali uma regrinha de 3 para ver qual o valor que ele deve pagar a título de pensão. Tá? O desemprego não exonera o alimentante. No caso aqui nem é desemprego, ele está trocando de emprego. Né? Pelo que eu entendi, ele ficou um período sem trabalhar, né? Não sei se foi isso ou se ele já está na nova empresa. Tem que, pois ela certamente... também não esclarece aqui exatamente isso. Mas isso. sempre, na verdade, ele não fica... o cálculo vai ser feito naquele período. Naquele período em que ele está já na nova empresa, o primeiro pagamento, né, o primeiro contra-cheque que ele receba já vai ir com desconto, ou então ela vai pedir o desconto e ele vai ser devedor daqueles valores relativos aos meses anteriores. Por isso que eu entendi, a questão ficou um pouquinho, talvez um pouquinho obscura assim para mim, mas aí eu acho que a mensagem que daria para passar é essa, né, que ele não fica em período algum exonerado, e com relação àqueles dias em que ele já está na nova empresa, ele paga proporcionalmente aqueles dias. Na próxima percepção da remuneração dele já haveria de incidir o desconto. Né? Então, dona Vera, é uma coisa que eu disse anteriormente. Se a senhora ficou com alguma dúvida, por favor, pergunte novamente. A gente está aqui exatamente para deixar tudo absolutamente claro. A dona Marisa mora na cidade de Santa Maria. Me separei faz 2 anos e meio e tenho 2 filhos menores que não recebem pensão. Entrei com o pedido de pensão faz 1 mês. O pai deverá pagar pensão a partir de quando dei entrada ou desde que nos separamos. Não sei o do paradeiro dele, só sei que foi para Minas Gerais. Essa pergunta da Marisa ela é muito importante porque realmente muitas pessoas têm essa dúvida. Inúmeras pessoas têm já apresentam essa questão com relação ao termo inicial da dívida alimentar. Os valores só são devidos, só são passíveis de execução após a fixação. Tá? Não vai haver uma retroação dessa obrigação ao nascimento deles ou até um determinado período. Os alimentos são devidos desde a sua fixação. Tá? Se ele foi citado, como ele mora num local, ainda o endereço não sabido, se ele for citado daqui a 2 anos, ele vai ser devedor desses 2 anos, uma vez que os alimentos já vão ter sido fixados pelo juiz agora. Então, vale isso a partir do momento da fixação. Tá? Vai haver essa retroação, não ao ingresso da ação judicial, mas da fixação dos alimentos. Tá, então, essa pergunta é muito importante. As pessoas muitas vezes acham que entrando com uma ação de alimentos estariam aí possibilitando a cobrança de todo o período daqueles anos, 5, 6 anos de vida dos filhos. Né? Não é assim. Isso vai valer a partir da fixação do estabelecimento da pensão. O Jefferson mora aqui na cidade de Porto Alegre. Ele disse o seguinte: minha mãe é divorciada, mas nunca assinou qualquer documento sobre o assunto. Mesmo assim, está constando que ela seja divorciada. Agora que o ex-marido dela faleceu, minha mãe pretende ter direito a receber a pensão por morte. Como ela deve agir? Bom, eu vou partir da premissa que ela está divorciada, tá? Porque ela pode não ter assinado, o juiz pode ter decretado o divórcio, ter expedido o mandado de averbação do divórcio. De fato, como o divórcio é um direito potestativo, ou seja, eu não preciso assinar nenhum documento, não preciso concordar com o divórcio. Se o juiz decreta o divórcio porque um dos divorciandos assim pediu, ela já estaria divorciada. Né? E isso não a torna, então, beneficiária da pensão por morte. Ela não pode pleitear benefícios previdenciários, né, ou de qualquer ordem, uma vez que ela não tem mais, isso não ficou na época do divórcio, se não ficou estabelecido que ela recebe pensão de alimentos, se ele não deixou pensão para ela em vida, não se obrigou em vida, esse benefício depois não se projeta, né? Não existe direito a algum benefício. O que ela tem que verificar é se realmente houve o divórcio. Daí é importante olhar na certidão de casamento, ver se existe averbação, o número do processo, e é algo simples de descobrir. Né? Fizeram isso exatamente o que eu ia perguntar. É simples descobrir isso? Com certeza. Se houve já a expedição desse mandado, eu iniciaria sugerindo que vá até o cartório de registro de pessoas naturais ali para ver, no cartório de registro civil, para ver se na certidão de casamento deles já tá averbado o divórcio. Ou então, pelo nome dela, na comarca dela, ali na cidade, colocar pelos nomes, fazer uma pesquisa para descobrir se existiu algum processo de divórcio. Se ela não assinou, provavelmente não foi extrajudicial, porque no tabelionato tem que assinar. Então, ele deve ter entrado com uma ação judicial e teria aí vários recursos para descobrir.
O divórcio pode ser feito desde que uma pessoa peça, que o marido ou a mulher peçam e Exatamente. se o outro não se manifestar ou tem que esperar que alguém se manifeste? Tem que, a rigor, teria, a parte é citada, tem todo um trâmite, mas existe já a possibilidade do divórcio liminar, né, que se fala, que eu já peço o divórcio, o juiz já decreta o divórcio, mas via de regra primeiro existe a citação, na audiência de conciliação então é decretado o divórcio. Essa história de eu não vou assinar o divórcio é só em novela, tá? Não existe isso. A pessoa quer se divorciar, o parceiro vai obrigatoriamente estar divorciado. E hoje não precisa mais se separar, né? Inicialmente, existia esse procedimento compartimentado. Primeiro se pedia separação para depois se converter em divórcio. Hoje o casal já pode se casar num dia e se divorciar no dia seguinte. No tabelionato de nota, se não tem filhos menores de idade, ou judicialmente, se existe filhos menores de idade, alguma dívida fiscal, né, alguma pendência. Mas hoje o divórcio direto, né, que existe desde a emenda constitucional de 66 de 2010, possibilita que esse procedimento seja muito rápido. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, é curiosidade minha, doutora Cristiana. Muitos casais casam e se divorciam depois de pouco tempo? Ou isso não é muito comum? Olha, não é, claro, não vou dizer que não é muito comum, não é a maioria, né? Mas até isso a gente acaba inferindo pelas pessoas, pelos casais que a gente conhece. Mas uma coisa que eu percebo que eu tenho visto com uma certa frequência, até conversando com colegas minhas que atuam na área, são casais que namoraram por muitos anos e se casam e em menos de um ano se divorciam. É uma coisa muito engraçada, assim, parece Namorar que o é uma coisa, casar é outra. mexe com o psicológico da pessoa de uma forma, assim, que a gente vê, eu já vi algumas vezes isso, não por ter divulgado para esses casais, mas por ter ficado sabendo mesmo disso, por colegas, por pessoas do ciclo de relações. Isso acontece, até porque muitas vezes o casal não se imaginou, talvez, morando junto, não testou essa situação. Enfim, há diversas razões, mas acontece muito, e é uma história bem antiga até, né, que a gente vê há bastante tempo, assim, aqueles casais que namoram por 10, 15 anos, ou ficam casados depois 2, 3 anos e se divorciam. O período de namoro é maior do que o período de casamento, isso acontece. Vai ver que o período de namoro é melhor que o período de casamento para eles, né? Com certeza, porque por alguma razão foi. Por alguma razão foi, claro. A dona Helena, ela mora em Pelotas, ela quer saber o seguinte: meu sobrenome paterno está errado, pois meu pai era Moura e colocaram Lima na certidão. Estou preocupada, pois pretendo casar e gostaria de saber se não teria problemas. Ela quer saber o que ela deve fazer. Problema não teria, na realidade, né? Porque o registro dela é aquele. Mas existe até um princípio, que é o princípio da imutabilidade do nome, né? Imutabilidade registral. Agora, comprovando que houve uma falha ali no momento do registro, foi uma falha do cartório ou alguma situação, às vezes ficou uma letra mais, uma letra menos, alguma situação que ela queira para harmonizar com o nome da família. Isso é muito comum, se ingressa com uma ação na vara de registros públicos, se pedindo a retificação do nome, né, do prenome ou do patronímico, que é o sobrenome. E é algo aí que é relativo, esse princípio da imutabilidade, então, ele é relativizado para fins disso, para que a cadeia toda da família, o sobrenome, se preserve. Agora, não necessariamente ela tem que fazer isso antes de casar, ela pode se casar daqui a 5 anos, 6 anos, enfim, quando ela quiser fazer isso, não existe prazo prescricional. Acontece muito naquelas famílias quando alguém vai buscar um visto, nacionalidade, alguma situação assim, e daí se percebe que tem alguma irregularidade ali no sobrenome, por alguma razão. Já aconteceu, alguns países são um pouco mais rigorosos, daí tem que se entrar com um pedido para retificar o nome, o sobrenome, para então poder depois fazer esse pedido de nacionalidade. Né? E esse pedido de retificação do nome é muito demorado, é rápido? Não é, porque é jurisdição voluntária, ou seja, não existe um conflito, não existe um litígio, né? Não vou entrar com uma ação contra alguém, eu vou entrar com um pedido lá na vara de registros públicos. Não costuma demorar muito tempo. Aqui em Porto Alegre, cara, é complicado o advogado, né, se posicionar, porque depende muito do cartório, do momento. Sim. Mas, geralmente, assim, 1 ano, às vezes até menos, já sai uma sentença e talvez até menos. Às vezes é bem mais rápido mesmo. Doutora Cristiana, tive um prazer muito grande de conversar com a senhora aqui no programa. Lamentavelmente, o nosso tempo, eu repito sempre isso, é curto, mas fiquei muito feliz de vê-la, de saber da importância das respostas que a senhora dá aqui aos nossos telespectadores. E isso é muito bom. Volto sempre. Agradeço novamente o convite, a presença. Sempre é uma alegria para mim estar aqui. Muito obrigada. Nós
tratamos hoje de direito de família e quem falou foi a doutora Cristiana Ferreira. Lembrando a vocês que vocês vão ficar agora com um programa sobre economia aqui na TVE. E eu volto amanhã, 18h30, estarei aqui tratando de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.